Bom dia, professora e quem mais estiver assistindo esse vídeo, né, da nossa apresentação. Somos todos alunos da cadeira de Fundamentos Psicológicos da Educação. A gente está aqui para apresentar sobre a educação escolar de adolescentes e a formação de conceitos científicos, como atividade avaliativa da terceira unidade. E nosso grupo é formado por mim, Milena, Caroline, Vitor, Vinícius e Francisco. Somos uma mistura de alunos de letras inglês, português, enfermagem e matemática. Então, a base principal do nosso trabalho foi o artigo de Ricardo Eleutério dos Anjos, como referência obrigatória, e um segundo artigo chamado Adolescência em Debate e Contribuições Teóricas à Luz da Perspectiva Histórico-Cultural, de Cândida de Souza e Daniele Nunes Henrique Silva, que é a nossa referência secundária. E a gente vai apresentar e vamos conversar um pouco sobre isso. E vamos lá. Então, logo no início, o autor do artigo fala que, em grande parte, as contribuições teóricas da psicologia para a escolarização de adolescentes têm sido, em sua maioria, embasadas em visões biológicas e naturalizantes desse período, que vem muito das abordagens até que a gente viu como a inatista e a própria abordagem de Piaget, que a gente vai citar um pouquinho também, apesar da gente estar falando sobre a abordagem histórico-cultural. E ele fala que, inclusive, existem teorias que suportam essa visão mais biológica do desenvolvimento do adolescente. E aí ele cita a Síndrome da Adolescência Normal de Noble, que defende uma visão mais patológica, inclusive, da adolescência, como sendo tudo pautado em mudanças hormonais e distúrbios, e são características que ele vê como sendo apenas grupais, nunca de uma forma mais individualizada. Ele cita exemplos como necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, que são todos tendências macro e nunca o contexto dos indivíduos. Então, o Ricardo Eleutério cita no seu artigo que, de acordo com conversas com autores consultados, eles concordam que essa é a visão predominante da psicologia, e não só da psicologia, né? Muitas vezes no próprio senso comum é a forma que nós também vemos como sendo o período da adolescência. Tudo como um desenvolvimento que é repleto de problemas e distúrbios, crises, como o próprio autor fala muito. Só que ele fala que essa é uma visão mais liberal da corrente da psicologia, que vem sempre com essa visão. E ele comenta que a visão de Vygotsky veio um pouco para revolucionar, assim, digamos, a perspectiva assim, psicológica do adolescente. E aí, porque a visão que se tinha era muito de que o meio exercia influência que ele podia impedir ou auxiliar o desenvolvimento. Ele não... Além disso, ele só estava ali. Mas Vygotsky traz muito essa visão de que o meio tem grande influência no desenvolvimento, em especial dos adolescentes, né? Que
é o que ele trata mais nessas referências aqui que a gente está trabalhando. Seria até uma influência contínua, né? Não uma influência estática, que o meio ele está ali, ele só vai se relacionar de modo estático, mas a todo momento ele vai estar se relacionando com aquele indivíduo. E em relação também à utilização, tem uma influência muito pesada da psicanálise, que é os aspectos emocionais que são sempre atribuídos a esses jovens, levando em consideração só essas mudanças comportamentais em relação à composição hormonal, né, desenvolvimento do corpo. Os meninos vão falar mais adiante, melhor em relação ao sujeito corpo e ao processo do desenvolvimento, como que influencia isso, realmente. E Vygotsky vai tecer críticas às teorias vigentes na época que eram principalmente a psicanálise e a teoria de Piaget. E porque essas teorias viam como o adolescente apenas como um ser emocional, como se tudo da adolescência se resumisse a isso. Mas Vygotsky viu o adolescente como, sobretudo, um ser pensante. E tanto é que o próprio autor, né, o Anjos, traz duas citações. Eu não vou ler a primeira, porque ela é maior, mas ele é uma citação do Vygotsky que diz como se o pensamento não ocupa o primeiro plano e o adolescente é todo impulsionado por emoções e sentimentos. Porque era essa a visão vigente que Vygotsky traz sua teoria para combater essa perspectiva. E aí eu vou ler a segunda citação dentro do próprio artigo, né? Que é falando sobre um pouco a teoria de Piaget. O aprendizado é uma das principais fontes de conceitos da criança em idade escolar, e é também uma poderosa força que direciona o seu desenvolvimento mental. Se assim é, os resultados do estudo psicológico dos conceitos infantis podem aplicar-se aos problemas do aprendizado de uma forma muito diferente daquela imaginada por Piaget. E que é justamente isso, né? Que na teoria de Piaget, apesar dele não. Apesar de ter sido muito relevante, Piaget traz uma teoria muito biológica, no sentido de que a criança nasce e ela passa obrigatoriamente por todas aquelas 4 fases do desenvolvimento e que é apenas aquilo. Independente do contexto, a criança vai se desenvolver daquela forma e ela vai chegar no seu desenvolvimento pleno, independente de qualquer outra coisa. E é essa visão que Vygotsky vai combater, essa de que, independente do nosso contexto e do que a gente é apresentado, a gente vai ter desenvolvimentos diferentes, porque a gente vai ter estímulos diferentes. E Vygotsky põe que o único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. E para ele era justamente isso, a educação era a força propulsora para que se pudesse atingir o maior desenvolvimento possível para cada pessoa. E é muito sobre isso, né? A adolescência, sobre o olhar de Vygotsky, que é o quão importante é a gente entender o contexto de cada pessoa, porque é algo que influencia bastante e que hoje é fácil da gente ter essa visão, mas que para a época em que ele escreveu, que ele produziu, foi algo assim extremamente revolucionário, porque ninguém tinha pensado o desenvolvimento dessa forma. E aí, agora eu vou passar a palavra para Carol. Ela vai dar Bom, continuidade. Milena, eu achei muito interessante o que tu falou. Inclusive, quando eu estava lendo o artigo, eu achei muito. Eu fiquei assim, eu me deparei com uma visão de adolescente que eu nunca tinha parado para pensar sobre. E eu vou falar sobre isso com vocês, que eu achei interessante essa visão da adolescência na perspectiva histórico-cultural. Eu queria começar perguntando, tipo, quando eu falo de adolescência, qual a primeira coisa que passa na cabeça de vocês?
Eu Depois da acho que. leitura do texto, muitas coisas mudaram, né? Mas antes Mas da leitura do se texto, fosse antes, qual a primeira coisa que vocês pensariam? é esse desequilíbrio mesmo, a questão do desequilíbrio, da birra, das crises existenciais, né? Você está lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, está externalizando coisas com o seu próprio corpo. Então, acredito que ficaria nesse embate mesmo. Sim. Eu também tinha essa visão completamente. Quando eu pensei em adolescente, eu pensei em uma pessoa extremamente irritante, uma pessoa, tipo, emocional. E essa visão é uma visão completamente estereotipada, é uma visão que vem dessa concepção naturalista que vocês falaram. Essa concepção naturalista, ela foi compartilhada e aí entrou na psicologia e a partir da psicologia ela foi incorporada pela população, pela cultura ocidental. E eu achei interessante até porque isso vem de uma questão que a professora, inclusive, falou nas primeiras aulas sobre o senso comum e a psicologia científica. Então, assim, veio da psicologia científica, essa concepção naturalista, e acabou ficando no senso comum essa visão de adolescente, que não é uma visão muito boa. E eu queria falar até com vocês sobre isso. Tipo assim, a adolescência, essa visão que a gente tem, tipo, de um momento difícil, de um momento de crises, é uma visão, como eu falei, naturalista, uma visão estereotipada. Ela resume o adolescente completamente a um aspecto emocional. E o adolescente, ele é muito mais do que isso. Eu anotei aqui alguns pontos que eu queria falar com vocês. Quando a gente fala dessa visão, tipo assim, o meio social, ele fica completamente deixado de lado. Então, o adolescente não... Ele basicamente, eu vou ser estressado, eu vou ter crise por nada. Só que a gente tem que rever isso. E uma das coisas que eu achei interessante foi que algumas abordagens elas seguem essas linhas. Vocês até citaram isso. Foi a psicanálise, né? A epistemologia genética de Piaget e acho que é de Nobel, eu não sei falar muito bem o nome dele, mas é que a síndrome normal do adolescente, né? Que inclusive ele vai dar as características do adolescente como patológicas. E essas marcas da adolescência, elas essa é uma visão errada que a gente tem, que elas não são marcas inerentes ao adolescente, elas são construídas socialmente. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, tipo, essa questão da construção social, que eu achei, tipo, extremamente interessante. Quando eu estava lendo um artigo, ele vai falar, tipo, que a partir, acho que era do século XVIII, não existia essa fase da adolescência. A adolescência, tipo assim, ela começou a existir a partir do século XIX. No século XVIII, tipo, as crianças, elas iam da fase de criança direto para a fase adulta. Elas viviam entre os adultos, elas se portavam como adultos, então elas ficavam naquele meio. Aí, a partir do século XIX, que foi, acho que, foi do século XIX mesmo, teve a Revolução Industrial, o advento do capitalismo. Aí ocorreu toda aquela questão tipo, de ingressar no mercado de trabalho, e para eles ingressarem no mercado de trabalho, eles precisavam ser mais capacitados, que é a mesma coisa de hoje. A gente tinha que ir atrás do nosso diploma, e eles precisavam ser mais capacitados. Só que essa capacitação, ela precisava vir de algum lugar, então eles começaram a passar mais tempo na escola. Tipo, esse prolongamento que eles tiveram na escola... Pode falar, amiga. Não, e que é algo muito mutável de acordo com o desenvolvimento da sociedade, né? Porque hoje em dia a Exato. tendência é que a adolescência começa um pouco mais cedo e se estende por mais tempo. Então Uhum. é algo bem interessante, né? De que, tipo, é algo super recente e que ainda está em constante transformação, né? Exato. É, Tipo, não tem como... Pode falar. mas aproveitando essa questão de Milena, de se estender mais um tempo, já tem textos e alguns artigos científicos mostrando que a adolescência ela pode se estender até os 24 anos. E que é uma coisa que eu vejo sentido, que até os 24 anos muitas coisas ainda estão sendo delimitadas no pensamento, e Exato. quando a gente for ver mais adiante em relação aos conceitos, muitos conceitos científicos ainda vão estar sendo adquiridos, né? Então, essa fase maturacional, eu acredito que sim, que ela se estende e passa dos 18 anos. A maturidade mental, o acesso a essas funções psicológicas superiores, elas podem sim se estender. Eu acho bem importante isso que Vitor falou, porque se a gente for pensar no pensamento vigotskiano, ele pensa que o adolescente, para o lado dessa fragmentação, como já foi citada, né, pela visão inartista,
ele cresce em conjunto com o social, né? Então, essa questão de você, da fase da adolescência durar mais, ela vai acompanhar automaticamente o movimento social, né? Como o Carol está Exato. dizendo, não é só a emoção, existe algo mais, e aí, como nós, analisando o contexto atual da sociedade mundial, as condições sociais, elas determinam muito, né, a forma como a gente se desenvolve, né? Então muitas questões vão sendo deixadas de lado e vão sendo postergadas para uma maioridade. Por isso que é muito difícil a gente falar que no adolescente ele é aquele estado constante, que ele é algo definido, porque ele está em construção, entendeu? Ele vai construindo conforme a sociedade vai se desenvolvendo. Então, tipo, o contexto histórico, como eu estava falando, ele é, tipo, realmente importante. A gente tem que não avaliar só essa perspectiva. Vocês querem falar mais alguma coisa? Enfim, como eu estava falando, essa questão deles passarem mais tempo na escola acabou criando um novo grupo, porque eles se distanciaram dos pais e eles tipo, criaram um grupo entre eles, o que acabou originando essa questão da adolescência. Então, no século XIX rolou isso, das crianças, os adolescentes e a fase adulta. Quando a gente olha por essa perspectiva, fica muito mais fácil a gente ver a causa dos adolescentes serem como a gente acha que eles são. Essas características que a gente está falando aqui, de estar em crise, de estar em confusão. Porque a fase da adolescência, ela é uma fase que vai, ao mesmo tempo que ela é legitimada, ela não é. Porque quando a gente é meio que coloca o adolescente, às vezes impede igualdade com o adulto. Porque, vamos dizer, tecnologia. A gente desenrola a tecnologia, às vezes, muito mais rápido que o adulto. Mas tem a questão que, mesmo ele sendo capacitado, o adulto não vê ele dessa forma. Tanto que ele vai ficar mais tempo na escola para ser capacitado. E aí, ao mesmo tempo que ele é capacitado, ele não é capacitado, tipo, ele não é visto dessa forma pelos adultos, ele é visto tipo, legitimado para fazer outras coisas, como, sei lá, para comprar, para resolver algumas coisas. Então, fica naquela questão de que ao mesmo tempo que ele pode, ele não pode. Ele fica nessa confusão. E aí fica nessa questão, que lugar o adolescente ele vai ocupar. Então, ocorre muito essa contradição, o que explica, né, o porquê do adolescente ele ter essas crises. A adolescência, ela é marcada não por uma crise do adolescente, mas uma crise na sociedade em si, na sociedade de classe. Eu trouxe também algumas coisas aqui interessantes, que essa visão, ela legitima esse caráter cultural, histórico, né, na formação do adolescente. E nessa fase da adolescência também, uma coisa que Vygotsky vai falar é sobre o desenvolvimento dos interesses. A gente sempre está desenvolvendo novos interesses, e quando a gente está em algum momento e tudo. Só que na adolescência vai acontecer essa extinção dos interesses da infância, né? Ele vai deixar para trás aqueles interesses e vão ser construídos novos interesses. Vygotsky vai falar exatamente sobre isso, tipo assim, que essa extinção desses interesses e o desenvolvimento desses novos vai causar uma crise. Ele vai falar que ela tem uma crise dolorosa e tudo mais, só que também não tem esse aspecto negativo essa crise. Vai ter outro teórico que ele falou lá no texto, que a crise ela não é inevitável. Tipo assim, para acontecer essa mudança, né, tipo do interesse, tudo isso, a criança meio que tá deixando para trás algo, então ela tá pronta para deixar essa coisa para trás, ela tá tipo se desenvolvendo, entendeu? Ela tá criando um novo pensamento e tudo isso. Quando ela deixa, calma, que eu me perdi no meu pensamento. Mas deixa eu só Pode complementar falar. aqui, que me fez Eu lembrar tento lembrar. que essa crise é mais como ele traz como ruptura, como saltos qualitativos. E que é importante Exato. que haja um trabalho educativo e racionalmente conduzido para que essa crise ela não seja crise de fato negativa, ela seja uma coisa positiva e que faça parte do desenvolvimento desse adolescente. Exato, tipo, não tem como evitar esses saltos. Tipo, o que aí entra a questão da educação. Se a educação escolar, ela conseguir direcionar, ela conseguir orientar, esse salto, ele não vai, talvez, virar uma crise. Essa crise, ela é evitável. Ela não é algo, assim, que vai acontecer, entendeu? Tipo, ela não está previamente para acontecer. Outra coisa também que eu queria falar é que Elkony, que é um psicólogo que foi citado no artigo, ele vai falar sobre a periodização do desenvolvimento psíquico da criança. A adolescência ela vai ficar com uma terceira fase desse desenvolvimento, vai ser colocado 3 fases, que é a primeira infância, a infância e a adolescência.
E aí ele vai falar que essas fases, todas elas vão ser marcadas por duas atividades principais, ou dominantes, que a primeira atividade é a comunicação íntima social, e a segunda atividade é a atividade profissional. Aí, tipo, essa questão da atividade, na adolescência, ela fica meio conturbada. Ele fala que na adolescência é meio difícil de determinar essa atividade principal, justamente por ele passar muito tempo na escola. Então, essa questão da escola, ela vai, é, vai, é, como é que falou? Tipo assim, implicar diretamente na construção do adolescente. E também uma coisa que é importante pontuar é que o adolescente, a gente acha que ele não tem. A gente só vê essas mudanças biológicas, essas mudanças que são exterior, porque as mudanças internas que está acontecendo, essa questão do desenvolvimento de conceitos, elas não são vistas. Então, para o senso comum, para essa concepção da psicologia naturalista, é muito fácil, é muito mais condizente essa questão da maturação sexual, porque é tudo muito visível, muito externo. Então, essa questão interna, essa questão dos conceitos, tudo isso, ela fica meio que deixada de lado. Então, o adolescente, ele vai ser basicamente a visão externa que a gente tem dele. Eu acho que é isso, basicamente, que eu tenho para falar sobre a adolescência. Perfeito. Com essa tua fala, fica muito mais claro a gente entender o papel do adolescente na sociedade e como é desperdiçado esse papel. Acaba sendo posto à mercê das necessidades do capital, do consumo. Então, o adolescente ele serve para opinar em relação à tonalidade de cor de cabelo, a tipos de roupa, a estilos musicais, a gêneros. Pode falar, Francisco. É interessante isso que você falou, Victor, porque a gente vê como essa questão do capital influencia diretamente na perduração de conceitos de fragmentação, né? De que ou é puramente emoção ou a gente considera social. Nunca pode ser os dois caminhando lado a lado. Exato. Não, eu só ia falar também que o adolescente, tipo, na escola, até essa questão dele estar ali aprendendo, a gente parece que a gente passou por isso, de tipo, só entrar no mercado de trabalho, só importa isso, não importa o que ele está aprendendo ali, o que está desenvolvendo ali naquele momento, é só entrar no mercado de trabalho. Eu não gosto dessa disciplina porque ela não vai me levar a canto nenhum. Tipo, essa visão muito assim, de útil, muito mercantil, essa visão bem capitalista. Exatamente, mercantil, essa palavra. E vai se perdendo a formação humanística mesmo dos adolescentes como um cidadão. Então você vê que vai descaracterizando a população e utiliza dessa faixa, né, desse período da adolescência, para fazer isso de maneira mais aguçada. Então a crise ela não é uma crise da adolescência, como já foi dito aqui, é uma crise social, é uma crise da conjuntura. E eu já inicio trazendo, junto com essas palavras, essas colocações que já foram feitas, que o período mais propício para que haja esse processo de apropriação dessas esferas objetificadas, as esferas humanas objetificadas, que é no campo da arte, é no campo da filosofia, enfim, todas as ciências possíveis, o período mais propício é a adolescência, que vai transformar, através dessa maturação, transformar os conceitos espontâneos, os conceitos cotidianos, e para transformá-los, né, maturá-los em conceitos científicos. Pode falar, menina. Já ia falar aqui de microfone fechado. E é o que Vygotsky separou, né? Que existem os conceitos espontâneos, espontâneos, e teve um outro termo que ele usou, cotidianos. Que agora cotidianos, e os conceitos científicos. E que ele definiu os dois conceitos, né? Ele identifica e define na teoria dele, e que o conceito espontâneo, para ele, são os conceitos que a humanidade adquiriu ao longo do seu desenvolvimento, né, histórico-cultural, e que são passados através dos diálogos e do próprio assim, desenvolvimento pré-escolar das crianças, que são todo esse conhecimento que a gente já tem através de gerações e que a gente não precisa passar por tudo isso de novo para desenvolver esses conceitos. Eles já são passados para a gente
através do nosso cotidiano, e são os que ele define como os conceitos espontâneos, e os conceitos científicos são, para ele, que a adolescência é a parte fundamental, assim, porque é quando a gente consegue desenvolver o próprio ato de pensar. A gente está pensando sobre o nosso pensamento, é meio que isso. Porque Isso. quando a gente é mais novo, a gente só pensa sobre o fenômeno específico. A gente não tem consciência de toda essa corrente de pensamentos que a gente tem. Exatamente. Tu falando agora me fez pensar um pouco em relação da importância dos conceitos científicos para a manutenção correta dos conceitos cotidianos. Porque se a gente para pensar numa linha cronológica mesmo da humanidade, muitas coisas foram se perdendo. A gente deveria estar bem mais evoluído em relação a concepções, a formação de conceitos. Então, vou dar um exemplo claro aqui. O movimento anti-vacina. A gente teve todo um processo, todo um desenvolvimento para que chegasse na formação, na composição de vacinas que viessem defender a população no conceito geral de doenças, de agravantes, enfim, em questão política mesmo, a utilização de determinados regimes fascistas, neofascistas, o próprio nazismo, a gente vê que ainda tem a predominância desses conceitos instaurados na sociedade, porque por muitas vezes a transformação do conceito cotidiano que ficou em conceito científico houve uma falha, né? Não foi conduzido de maneira adequada e acabou se perdendo. As pessoas elas voltam a tentar experimentar novamente, voltam a tentar errar novamente, e está muito atrelado a isso. É muito importante ter trazido essa introdução aí em relação aos termos, né, que seria o conceito cotidiano e conceito científico, para que a gente dê sequência aqui. Né? E essa interiorização desses conceitos vai possibilitar o mundo da consciência social objetiva, que é uma consciência coletiva, o que é que a gente vai pensar sobre aquela determinada coisa, o que seria, eu poderia até chamar de representações sociais, o que é que a gente pensa, como que a gente define aquele determinado processo, aquele determinado fenômeno. Né? E também traz junto o desenvolvimento da linguagem. A linguagem é um ponto muito bacana, que deve ser mencionado aqui nessa nossa discussão, que é através dela que vai ser formado, vai ser discutido e vai se chegar aos conceitos científicos. Então, quando a gente se apropria de algum conceito, a gente utiliza da linguagem para isso, seja ela verbal, seja não verbal. Eu tive uma experiência muito interessante de ter... Se quiser falar, Carol, antes. Não, eu ia comentar que, inclusive, por estar fazendo letras, essa questão da linguagem é muito engraçado ver que ela não é só uma ferramenta de comunicação, né? Ela é uma ferramenta, tipo assim, ela tem valores, ela traz muitas outras coisas inseridas nela. Então, quando tu fala da linguagem, eu achei bem importante. Só isso mesmo. Vai lá, Francisco. Tá fechado. Lá vou eu cometendo o mesmo erro de Milena. É interessante comentar esse ponto da linguagem, porque tem uma teoria que Vygotsky chega a citar. Ele não cita a teoria, mas cita determinados elementos que são dos estudos semióticos, né? De que como a gente apreende o mundo através de símbolos, de índices. Então, a linguagem ela não é só uma forma de expressar o pensamento, mas ela cria, né, o próprio conceito de mundo, como você está falando, que é importante a linguagem para a construção da adolescência. Isso, exatamente. E mais adiante a gente vai falar sobre o papel do educador e essa aproximação, esse acercamento com a linguagem daquela determinada turma, daqueles adolescentes, daquelas pessoas que você está lidando, vai facilitar com que essa maturação do conceito ela seja feita de maneira adequada. Tive uma experiência muito interessante, eu cheguei a fazer intercâmbio em Santiago, no Chile, e eu fui com um básico, né? Eu fui com meus conceitos cotidianos em relação ao espanhol. Mas ao chegar lá, eu me deparei com uma realidade totalmente distinta, onde eu não conseguia me comunicar e as pessoas não conseguiam me entender e não rolava a comunicação efetiva. E aí eu tive que começar a me apropriar de outras coisas, as formas de falar, a forma de pensar. Então, tudo isso está atrelado, faz com que vá facilitando e vá moldando aquela linguagem para que seja efetiva, para que aquilo realmente ocorra. Então, a linguagem, ela, como o Carol trouxe, ela não é só o fato de falar e o outro escutar. Mas tem todo
um espectro que rodeia isso. E aí, dando continuidade, essa formação dos conceitos espontâneos em conceitos científicos, é muito necessário que haja uma zona de desenvolvimento proximal ou iminente, ou imediato, como Vygotsky traz aí ao pé da letra, para que haja essa assimilação. Então, é sim necessário que você sozinho, aí que entra a interação social que ele tanto fala, né? Você sozinho, você não vai conseguir desenvolver esses conceitos. É necessário que existam outros mundos, outras formas de pensar para que eles sejam definidos. Então, é todo um processo. E também entra, a partir disso, entra a educação escolar, que é esse tópico em específico, que é a educação escolar e a formação dos conceitos, que a educação escolar ela vai ser primordial para que ocorra, para que essa maturação dos conceitos venha a ocorrer. Então, serve como mediador. Eu tenho os conceitos cotidianos, eu já tenho os conceitos espontâneos, que não podem ser irrelevantes, eles não podem ser tratados como irrelevantes. E, a partir disso, eu vou montar uma estratégia para que eu percorra o caminho até chegar nos conceitos científicos. Então, é necessário que outros mundos participem disso, que o outro pensamento, que outras pessoas estejam partícipes desse processo. Também, trazendo a questão da linguística dentro da educação escolar, que todas as disciplinas que são trabalhadas, todos os conteúdos que são trabalhados, eles vão sempre estar abordando a questão da linguística. A matemática, ela fala, as ciências biológicas, ela fala, as letras, ela fala, enfim, todas essa grade curricular, ela deveria haver uma conversação entre si. É uma coisa muito interessante que vem desde Piaget, ele vem falar um pouco sobre a interdisciplinaridade, Vygotsky, ele traz, mas ele não fala, ele não dá os bônus de Piaget. Você percebe isso, que muitas coisas que ele resgata, mas ele modifica e bota sua personalidade e os conceitos, o contexto socio-histórico, a perspectiva histórico-cultural. Mas é através dessa linguística, na exploração, na adaptação, na adequação, que vai ser possível a formação desses conceitos científicos. Né? E como Milena já trouxe, e Carol também falou bastante, que os adolescentes vão carregar a capacidade de participar ativamente e criativamente nas diversas esferas culturais. Então, vai depender do interesse que vai ser estabelecido. Quando ocorre a transição da infância para a adolescência, também ocorre essa substituição desses interesses. Então, o educador, o espaço escolar, a educação escolar, ela deveria necessariamente levar em consideração essa substituição de interesses e fazer com que o adolescente em si, essas pessoas que estão no fenômeno, passando pelo fenômeno educativo, elas surjam interesses em outras coisas e principalmente na formação desses conceitos científicos. Pode falar, cara. Não, eu só queria comentar essa questão que tu está trazendo, eu achei muito importante sobre a escola, né, ser o local que vai acontecer essa formação dos conceitos científicos. E é extremamente importante também ser na adolescência. Eu estava conversando com um amigo da área de saúde, e aí ele estava comentando comigo sobre como, parece que com o exercício da profissão, tu me corrige, já que tu é da área de saúde, mas que tem algumas, como eu posso falar? Tipo assim, algumas pessoas de baixa escolaridade ou que não tiveram acesso a muitas informações, assim, então em locais distantes, vocês vão até essas pessoas e vão explicar. Por exemplo, eu sei o que. Eu tenho diabetes, eu tenho alguma doença, mas eu não sei o conceito, eu não sei o que eu tenho, o que está acontecendo ali. E aí, tipo, eu vejo isso que tu tá falando como essa questão dos conceitos científicos na escola e na adolescência, ela é extremamente importante. Tipo, desde aí ela vai refletir na vida adulta, mesmo da identidade. A identidade, tipo, ela não está sendo construída só aqui, ela vai até a vida adulta e continua construindo os conceitos científicos a mesma coisa. Pode falar Exatamente. alguma coisa, tipo, como é que funciona essa questão? Sim, exatamente. Quando a gente vai elencar aqui, tudo está muito envolvido. O que eu gosto do debate, da roda de conversa, a gente fazer uma apresentação, porque a gente vai relembrando, vai mencionando coisas bem importantes, como tu trouxe. Esse processo de estigmatizar coisas, doenças, fenômenos, processos, o processo de estigmatização, ela ocorre a partir desses conceitos cotidianos, esses conceitos que foram passados de geração em geração, sem necessariamente ter tido crivo de se transformar em conceito científico ou aquelas pessoas não tiveram acesso àquelas informações.
Então, dentro da área da saúde, um dos pilares importantes para a manutenção da saúde na população em geral é a promoção da saúde. Você promover saúde através da prevenção. Como é que a gente faz isso? Levando o conhecimento, fazendo com que esses conhecimentos científicos cheguem a essa população e ela consiga maturar os seus conceitos cotidianos, seus conceitos espontâneos que vêm sendo carregados de geração em geração. Então, como você trouxe o exemplo aí da diabetes, mas tem várias, né, N exemplos, né? inúmeros patologias e condições patológicas que podem acercar aí da população, como o próprio HIV, doenças sexualmente transmissíveis, que agora é IST, né? A própria hipertensão, o câncer, são questões extremamente estigmatizadas pela população devido a esse distanciamento que ocorre, muitas vezes, pelo cunho científico positivista, fragmentado, biológico, que coloca nas mãos de determinados profissionais de saúde, principalmente do profissional médico, como detentor daquele conhecimento, e só ele pode saber fazer alguma coisa, só ele pode interferir e fazer algo. Então, quando a gente trabalha principalmente a enfermagem, que é educador por excelência, por isso que a gente cursa tantas disciplinas de educação, não só pela licenciatura, porque a gente tem a licença lá na frente de educar, de maneira oficial, né, digamos, mas no dia a dia do enfermeiro, ele vai estar lidando com esses estigmas, tá, diariamente, e fazendo com que essas pessoas elas se tornem protagonistas do seu processo de saúde-doença. Então, elas podem sim fazer algumas coisas a partir do momento que elas adquirem e maturam esses conceitos cotidianos em conceitos científicos. É muito importante, foi muito bom essa menção. A gente Interessante. entende o papel, Isso principalmente é da educação. o que tu fala, né? Essa questão interdisciplinar. Isso, exatamente. Tudo se atrela. Quando a gente começa a ver que a ciência ela não a arte ela vai estar sozinha, letras vai estar só, as ciências biológicas não. Quando a gente começa a pensar numa dimensão maior, emancipatória, a gente vê que essa ciência ela está assim, que serve à população, serve à humanidade para continuar evoluindo. O processo de evolução ela depende disso. Se a gente continua nesse processo fragmentado, nessa perspectiva positivista, biológica, muito centrada na doença, no patológico, no micro, a gente não vai conseguir evoluir, vai continuar se criando estigmas, como aconteceu com a Covid, as pessoas não E não quererem vai ser tomar. tratado da forma que deve ser tratado, né? Exatamente, não se levar em consideração. Por isso que Vygotsky é tão importante se estudar, se discutir, porque é necessário inserir essa perspectiva histórico-cultural, fazer, elencar, fazer essa ponte, para que seja possível continuar evoluindo em diversos, em inúmeros aspectos da vida cotidiana, né? E aí que entra o papel do professor, o papel do educador, que vai ser dirigir racionalmente esse processo de desenvolvimento. Então, vai organizar essa interação sistemática para que o conhecimento da realidade e o domínio do saber e da cultura seja efetivo. Francisco queria falar alguma coisa? Tá Fechado. então. Tá fechado. Tá fechado. De novo. Eu acho muito importante a coisa que você falou agora, porque é muito comum, nós vivemos um tempo que é conflituoso, nós temos correntes sociais de um lado, nós temos correntes positivas do outro, e li um artigo recentemente que falava sobre a, a questão de tornar essa questão do desenvolvimento de patologias psicológicas e psiquiátricas uma coisa plenamente da constituição química do indivíduo, né? Que escanteia essa questão do quesito social e acaba tornando o desenvolvimento uma coisa puramente mecânica. É interessante que esse papel da educação, da linguagem, como você trouxe, como norte do desenvolvimento, é muito importante para que possa haver uma evolução desses conceitos. Perfeitamente. Tô falando. Não, uma hora que falando sobre os conceitos e tal, e eu acho interessante como o próprio Vygotsky já traz isso da mutabilidade do conceito, né? Do próprio conceito científico, e que eu acho que isso é uma das coisas assim mais importantes para mim, né? Tipo, à medida que eu ia lendo, da teoria de Vygotsky, que ele traz muito sobre tipo o desenvolvimento, não só tipo emocional, mas tipo intelectual, né, cognitivo e tal. E para ele é muito isso,
a sua capacidade de ir absorvendo e mudando e não ficar estático. Eu acho que para mim essa é uma característica assim, geral da abordagem histórico-cultural, é que é essa mutabilidade, né? Essa capacidade de você ir se desenvolvendo. É perceptível que foi um divisor de águas, assim, Bigodes, que é muito divisor de águas, porque é uma teoria muito política. Né? Você vê que é uma teoria muito política que faz com que você atribua o seu senso crítico a qualquer tipo de pensamento que venha surgir, de você analisar, refletir, levar em consideração concepções históricas, concepções culturais, para que venha fazer sentido. E essa mutação ela está constantemente acontecendo. Né? É verdade. E aí, como eu já tinha trazido antes, é muito importante respeitar esse desenvolvimento dos conceitos cotidianos. Por mais que seja a teoria, ela venha abordar você passar de fase, meio que você conseguir passar, levar os seus conceitos para um conceito científico, mas é importante que haja esse conhecimento cotidiano, esse empirismo, que a partir dele vai ser feita essa modificação. Se não houvesse ele, não existiriam os conceitos científicos. Se não existissem os conceitos científicos, não existiriam os conceitos cotidianos. Você percebe que é uma relação muito bem estruturada, é necessário que ocorra, faz parte da racionalidade do homem, do Homo sapiens, do desenvolvimento da evolução humana. Então, não, quando a gente lembra do caso de Carlos, a gente vê que muitas vezes o professor ele ignorava os conceitos cotidianos que Carlos trazia para a sala de aula. Ele queria simplesmente impor. E quando a gente lembra também de educação bancária, do uso da autoridade como educador, para passar aqueles conceitos científicos como se fosse obrigação de você adquirir, engolir aquilo, sem entender muito bem do que se trata. E Vygotsky vai trazer o processo disso, né? Como se dá o processo disso. Mais um ponto importante que ele vem trazendo no texto é que a escola ela deve produzir essas necessidades de conhecimento. Então, ela deve produzir as necessidades do interesse. Tem que surgir um interesse no adolescente para que ele aprenda aquilo. Então, o professor, quando ele trouxe depois, já no final da história de Carlos, a questão da chuva, da formação da chuva e tal, ele instaura nos estudantes a necessidade de saber o porquê daquilo. Trazer um sentido. Por que eu deveria entender isso? Por que serviria para mim adquirir esse conhecimento? Então, a escola também tem esse papel de produzir essa necessidade desse conhecimento sistematizado. E aí é que ele faz uma crítica também à pedagogia do aprender a aprender. Ele faz mais uma crítica ao construtivismo, que não é só utilizar o que se conhece, não é só utilizar os conhecimentos cotidianos. Todos os indivíduos, todos os sujeitos, eles vão ter a possibilidade de aprimorar suas potencialidades através da aquisição desses conhecimentos científicos, né, da maturação desses conhecimentos científicos. E é dentro da educação escolar que se faz essa socialização do conhecimento sistematizado. Saviani, que é mais um autor que é citado no texto, né, no artigo, ele diz exatamente isso, que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente. Então, não é uma coisa que vai surgir do chão da escola naquele momento, mas é uma coisa que já vem sendo elaborada há tempos e anos passados. Sim, coloquei aqui por último, para finalizar minha fala, um vídeo muito interessante que eu tinha visto recentemente no Instagram, sobre uma professora que ela vai abordar o continente africano com crianças, eu acho que de 7 a 8 anos, 8 a 9 anos. E aí, ela pergunta... Pode falar, Carol. Não, eu vi esse vídeo também, eu achei ele muito bom. É muito interessante, que aí ela traz primeiro as indagações, né, o que as crianças sabiam sobre o continente africano e tal, então eles vêm trazer todos os seus conceitos cotidianos, Da bagagem deles, né? toda a bagagem que eles já têm adquirido até o momento em relação ao continente africano. E aí eles trazem os estigmas, né? É uma palavra muito importante que eu lembrei aqui, não tinha nem anotado, mas eles trazem os estigmas em relação ao continente africano, de pobreza, de miséria, de seca, de pessoas passando por sofrimento, de nenhum desenvolvimento social, não tem desenvolvimento cultural, econômico. E aí, com esse papel facilitador
que ela faz de maturar esses conceitos cotidianos em conceitos científicos, você vê que ela enche assim o quadro de novos conceitos que eles vêm trazendo em relação a rios importantes que existem no continente, da cultura africana, da cultura iorubá, de orixás, desenvolvimento cultural riquíssimo em relação à literatura, desenvolvimento econômico também de países como a África do Sul. Enfim, você percebe que o vocabulário, até o vocabulário mesmo, o repertório dessas crianças, eles ficam enriquecedor. Você vê que vai entrando. Até para não julgar, tipo assim, subestimar que eles aprendem, eles absorvem muito bem, entendeu? Exatamente. É outra coisa que acontece, né? Você subestima aqueles Exato. sujeitos a que eles não têm a capacidade de atribuir aqueles. Então você vê o desperdício que acaba acontecendo na educação contemporânea, que é muito voltada ao consumo, muito voltado à questão mercantilista, de que se desperdiça muita potencialidade. Muitas pessoas acabam fazendo o que não querem, simplesmente por estar seguindo, né, aquele fluxo, aquela corrente. E não, a perspectiva sociocultural, histórico-cultural de Vygotsky, ela vem trazer o contrário, que a formação, além da capacidade profissional, mecânica de fazer alguma coisa, essa capacidade intelectual mesmo de simplesmente pensar, raciocinar na sua plenitude. Agora eu finalizo a minha colocação. Bom, então eu, né? A respeito do desenvolvimento cultural dos adolescentes, Vygotsky fala, né, que o principal diferencial no desenvolvimento cultural dos adolescentes se dá pelo surgimento de, de pensamento e conceitos. E a passagem do pensamento do período da infância para o pensamento em conceitos, ele é igual à fase da puberdade, no caso coincide com a fase da puberdade. E a gente compreendendo a puberdade como as mudanças, como as mudanças comuns de todos os adolescentes, a transição da infância para a adolescência, ela é definida pelo período de transformações hormonais e corporais da criança para o adolescente. Mas também a gente deve considerar a construção, a dimensão histórica e cultural. A respeito do sujeito-corpo, Vygotsky fala que não consiste apenas no corpo, no caso não é só o corpo, mas também é constituído culturalmente em relações sociais concretas. Um adolescente que tem a formação do seu corpo, no caso está se formando e o corpo se torna diferente em comparação de quando ele era criança, isso causa novas configurações subjetivas. E até relembrando o que Caroline falou sobre como a adolescência é vista em questão das pessoas, né? Tem uma afirmação que diz que a adolescência é uma fase problemática. Mas isso vem pelo fato de ser considerado os fatores de maturação como mais importantes para o desenvolvimento da criança, do adolescente, do que os fatores relacionados à aprendizagem e à experiência. Assim, mas também tem um pensamento hegemônico em relação a isso, que diz que, no caso, é um pensamento defensor dos adolescentes, que diz que como eles não sabem lidar com as suas transformações biológicas, eles tendem, eles podem ter uns comportamentos inadequados. Diante disso, Vygotsky não nega que a adolescência é um período crítico, mas ele tem um pensamento diferente de outras pessoas em relação a isso. Né? A teoria histórico-cultural de Vygotsky compreende a adolescência como um momento do desenvolvimento que dá origem a um funcionamento completamente novo do psiquismo. Vygotsky diz que existem algumas crises durante o desenvolvimento, e no caso a adolescência tem um desses períodos críticos.
as crises, elas não se referem apenas ao corpo em desenvolvimento, mas também são determinadas pelo contexto social em que esse corpo está inserido. No caso, a gente já vê uma diferença, né, em relação à teoria de Piaget. Bom, esses períodos críticos, eles não têm tempo para acontecer. O início e o fim dessas crises, desses períodos críticos, eles são variáveis. No caso, pode acontecer a qualquer momento. E também é dito que esses períodos eles são diferentes para cada adolescente e que as condições exteriores também influenciam, né, nesses períodos. E a gente pode entender que a adolescência é um desses períodos críticos por causa da junção, né, das mudanças corporais e os processos de, de internalização das experiências. Eu vi aqui. Não, calma. Achei que alguém queria falar. Bom, e para a gente ver um pouco, entender um pouco a respeito do desenvolvimento cultural dos adolescentes, a gente relembra alguns, alguns conceitos da infância, né? Que na infância a unidade sujeito corpo é central no processo de simbolização da criança. No caso, como brincar, por exemplo. O psiquismo para a criança, ele muda ao longo da infância dela. E para a criança brincar de ser alguma coisa, por exemplo, ela quer ser algo, ela realmente vira aquele personagem. Por exemplo, ela, é, ela interpreta o Buda Voz, ou então se veste. Só que diante disso, a criança também ela quer realizar coisas que não são possíveis para ela. Um exemplo é, por exemplo, dirigir um carro. Mas como ela não consegue, isso devido aos seus funcionamentos psíquicos serem limitados, no caso ela imagina. No caso, a criança imagina dirigindo um carro. E essa necessidade e desejo das crianças são que dá origem às suas ações criadoras. No caso, é a imaginação. E já na adolescência isso ocorre diferente, é um processo diferente, pois se consolidam as relações entre as verdadeiras necessidades biológicas e as necessidades culturais superiores do adolescente. E a respeito dos interesses, para Vygotsky, os interesses seriam as necessidades culturais. Ele aponta que os interesses determinam as orientações das ações do sujeito. E na adolescência, um desses interesses é o surgimento de novas atrações, como a gente pode citar a maturação sexual. E, no caso, essas ações, essas atrações, essas novas atrações, elas impulsionam, né, no desenvolvimento dos adolescentes. E, no caso, a mudança de interesse, no caso, a mudança de interesse e necessidade entre a infância, que no caso é a transição entre a infância e a adolescência, os comportamentos mudam. No caso, um comportamento que eu tinha na minha infância, devido à mudança de interesse e necessidade, eu passo a ter outros comportamentos na minha adolescência. E uma observação entre o funcionamento psíquico do adolescente e da criança é que, por exemplo, no exemplo do carro, o adolescente tem condições de dirigir um carro, ele quer dirigir, mas ele ainda não pode, né? Questão da idade. E um outro ponto que eu achei interessante que Vygotsky fala é que a adolescência, na fase maturacional, ela tem um período mais curto em relação à classe de adolescentes mais humildes. No caso, por conta das duras condições de vida em que eles vivem. E também por terem que trabalhar mais cedo, né, para ajudar a família.
Bom, é isso que eu tenho para falar. Perfeito. Deixa eu só fazer esse comentário aqui, Francisco, que ficou muito claro, assim, bem bacana essa tua colocação. A relação do corpo, quando ele já começa a tomar uma dimensão adulta, né, dentro do imaginário da criança, é como que ela já pudesse fazer coisas que pertencem ao mundo adulto. E ela fica naquela limitação de que não vai conseguir, não pode fazer, porque as regras, as normas não permitem que ela o faça. E aí vem também essa outro ponto que você colocou em relação a classes, né? Toda a questão de classes. Eu tenho estudado muito teorias e você atrelar concepções econômicas de classe, né? Divisões de classe, facilita você compreender aquele fenômeno. E com certeza crianças que estão em ambientes mais propícios à violência, que requer assumir um papel de adulto muito mais rápido para trabalhar, para ajudar em casa, para simplesmente conseguir sobreviver, faz com que esse processo de desenvolvimento ele se acelere e ele se torne ainda mais conturbado, mais conflitante. Então, ainda é visto como um adolescente ainda mais em crise, mais rebelde. E aí entra também outras questões peculiares, como a gravidez na adolescência, a utilização de drogas, né, o abuso com o álcool, entrar para a criminalidade também. Você vê que eu acredito, depois de ver e fazer esse estudo, é a etapa mais complicada, mais complexa que há no desenvolvimento humano, é a parte da adolescência, que é você sair do irreal, esse imaginário da infância, para você partir para o concreto, né? Um concreto cheio de limitações, de dificuldades, de impossibilidades. Muito interessante. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, eu vou pegar isso que Vitor comentou e a parte de Vinícius também fazer um apanhado do que todo mundo falou, porque é muito interessante a gente notar que a adolescência, ao mesmo tempo que é uma fase extremamente marcada por influências biológicas, de desenvolvimento, ela também é uma fase plenamente influenciada pelo meio, né? Então, é uma coisa que ou ela caminha junto, ou você considera que ela caminha junto, ou você parte para essa visão mercadológica, né, de que é puramente emocional, e ao mesmo tempo que ela é puramente emocional desconsiderada, né, acaba tendo uma visão pejorativa enquanto fase do desenvolvimento, ela é valorizada, como o Carol comentou, nessa questão de como o adolescente tem que se preparar e há toda uma demanda de coisas de que é necessário e é cobrado dele para aquela fase. E diante disso, se a gente considerar um pensamento vygotskiano, eu vou falar um pouquinho do que diz respeito da consolidação dos pensamentos na adolescência, né? De que se a gente pega a visão inatista, de que os processos eles vão passando por gamas de evolução até de um ponto a outro, como se fosse uma escada, Vygotsky ele vai considerar as funções superiores que são desenvolvidas em contato com o meio como funções plenamente novas, né? Ou seja, são coisas específicas que vão se desenvolvendo no adolescente e que essa vida intelectual dele, ela só vai conseguir ser plenamente desenvolvida em contato com o meio, né? Se a gente considerar, como o Vinícius citou, que a adolescência ela é essa fase de reconfiguração do corpo, então é aí nesse estágio onde os pensamentos infantis, como ele citou, vão começar a se consolidar em pensamentos mais concretos, né? E isso não ocorre sem que haja o choque com a realidade, né? Porque um dos pontos muito específicos para Vygotsky é que é necessário uma apreensão de vários tipos de figuras, né? Se a gente pensar numa visão semiótica da coisa, a gente apreende as coisas de várias formas. A gente aprende a respeito de índices, que são coisas que a gente relaciona com, e aprende a respeito de símbolos, que são coisas que têm significados outros de acordo com outros significados. Então, é impossível que sem a linguagem, né, sem o contato com essa realidade concreta que já é repleta de signos e de significado, o adolescente consiga consolidar os seus pensamentos. E é através dessa imaginação que passa da infância para a adolescência
que vai ocorrer esse choque e que ele vai conseguir consolidar a forma com que ele vê o mundo. Então, não é apenas como o Victor falou, né, como ele citou na fala dele, de que essa linguagem ela é muito importante, não só no quesito de se expressar, a forma de se expressar no mundo, mas é a forma que ele constrói o mundo que essa linguagem vai trazer para a vivência dele. Porque a linguagem ela não é apenas uma forma de você compreender o mundo. E eu e Carol e Milena também, que somos estudantes de linguagem, a gente compreende isso, né? Ela é responsável pela forma como a gente cria o mundo, né? Sem a linguagem é impossível você determinar certas coisas. É muito interessante a gente observar isso se a gente pegar traços culturais diferentes, né? Eu vou citar um exemplo, por exemplo, no caso da cor azul, né? No Japão não existe uma palavra específica que diferencie azul e verde. Para eles, a palavra azul e verde é a mesma palavra para a mesma cor. Logo, eles enxergam a cor azul e a verde como o mesmo signo. Não é que seja a mesma cor, mas o signo que designa as duas cores é a mesma coisa. Então, é importante a gente notar isso na adolescência, que a linguagem ela tem um papel muito grande enquanto criador da concretude na qual o adolescente se realiza e também enquanto meio de relacionamento, né, com o contexto ao qual ele está estabelecido. E dessa forma, se a gente pegar esse contexto de choque de linguagem, da linguagem infantil com a linguagem concreta com a qual o adolescente está se relacionando, a gente pode enxergar que é uma fase de complexações, né? Complexações das emoções, da imaginação, das funções psicológicas em si, elas vão se complexificando, né? E é interessante que, nesse contexto do sujeito-corpo, a gente vê que não existe essa questão de um inatismo ou apenas de um emocionalismo que diz respeito à evolução do adolescente, mas ela diz respeito a uma forma de que o sujeito ele vai se constituindo enquanto sujeito social e enquanto sujeito psicológico ao mesmo tempo. Não há como você diferenciar esses dois contextos na visão de Vygotsky, né? Que ele já pega muitos conceitos de Piaget, mas ele verifica que não, é necessário considerar o meio para considerar o sujeito. É tanto que se a gente considera o próprio signo sujeito-corpo, né? Ele alia dois conceitos. Um conceito é um conceito afetivo de sujeito, que vai se criando a partir de choques psicológicos entre a realidade e entre o eu interior, e o corpo, que é uma coisa extremamente biológica que cresce quase que por mecanismo, né? Então, é interessante notar esse conceito, esse ponto em Piaget, porque, como já foi falado em momentos anteriores dessa conversa, e trazendo para a realidade atual, nós vivemos uma realidade bem complicada, principalmente no momento, depois de 2 anos, pessoas que ficaram trancadas dentro de casa, pessoas que tiveram diversas demandas econômicas cerceadas, diversas demandas inclusive de relacionamentos cerceadas, e não considerar o social no desenvolvimento, inclusive do ser humano como um todo, não só para a adolescência, se trata de uma exclusão de uma característica do próprio sujeito, né? Que nós nos constituímos enquanto sujeitos sociais. Então, para a consolidação do pensamento na adolescência, o contato com o meio ele é essencial. Como foi citado anteriormente, é uma fase que o ser ele se torna muito mais grupal e se identifica com os grupos do que com normas extremamente de evolução pura da biologia da pessoa, né? E a gente tem que entender que a adolescência ela é essa condição complexa onde, para que os mecanismos superiores se desenvolvam, é necessário esse choque entre o meio e o biológico, para que haja desenvolvimento para as próximas fases. Tu quer falar alguma coisa, Milena? Não.
Não, eu só ia falar que essa conversa foi muito interessante para a gente desmistificar essa questão da adolescência. Tipo, eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva e a gente conversando, lendo esse artigo, proporcionou, assim, o que o Vitor falou, assim, um divisor de águas, entendeu? Completamente. Pode falar, amigo. Ou se você quiser encerrar, é só para É, agradecer mesmo. eu acho que teve uma frase do segundo artigo, né? A referência complementar, que para mim define muito bem, assim, não só a adolescência, né, na abordagem histórico-cultural, mas toda a teoria, assim, que elas falam desse jeito. Parece-nos que não faz sentido tratar do fenômeno psicológico sem buscar compreender as condições materiais de produção do humano. E eu acho que, para mim, isso é uma frase que dá para resumir Resumir, completamente toda a teoria, assim, de Vygotsky. com certeza. Enfim, foi isso. Gostei muito de conversar com vocês. Eu espero que a professora ache interessante também. E é isso. É só agradecer. A gente espera aí um resultado bacana e que é isso, a gente se encontra nas próximas. Sim. Ok, vou aqui encerrar Obrigado a a todos. gravação já. Tá.